Bom dia, irmãos, aos nossos irmãos e amigos que estão também nos acompanhando pela internet, as mamães, parabéns, as mamães no dia de hoje. E nós vamos hoje estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho sobre o nosso chamado, os nossos dons. Estou quase ficando do lado de cá, mas não pode, né? Os nossos dons, os nossos chamados, dentro daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Ou ainda, se nós não temos clareza daquilo que Deus tem para nós, nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Nós estamos, irmãos, vocês sabem disso, debaixo de uma visão. Nós, do Ministério Verbo da Vida, estamos debaixo de uma visão bem estabelecida e fundamentada. Para cumprir essa visão, para nós caminharmos dentro dessa visão, nós precisamos ter clareza do nosso chamado, porque dentro da visão, cada um tem uma participação. Cada membro de cada igreja tem uma participação dentro do cumprimento dessa visão. Por isso que é importante a gente entender que nós estamos debaixo de uma visão. Não vou dizer que nós somos igual a uma empresa, mas a gente sabe que hoje as empresas colocam lá visão, missão e valores, né? Nós temos uma visão, nós temos uma missão e nós temos os nossos valores, que são os valores do ministério e os princípios da palavra. Então, eles tiraram isso de onde? Da Bíblia, né? É da Bíblia que eles tiraram essa sequência, visão, missão e valores. Então, nós temos uma visão e temos um chamado para cumprir uma missão específica para cada um de nós. Amém? Irmãos, até 2010, eu não conhecia e não fui ensinada sobre os dons ministeriais. Por quê? Profeta não existe mais, não existia, já tinha morrido lá depois que Jesus ressuscitou. Assim eu fui ensinada, não tinha mais profecia, não é assim? Quem veio glória a Deus pela vida do ministério, dos irmãos lá, mas assim, era outra visão, eu estava debaixo de outra visão, e assim eu trabalhei 26 anos, cumpri o meu ministério ali, mas fazendo aquilo que era para fazer naquele momento. Pastores, evangelistas, profetas, mestres, e apóstolo também não se falava, cada igreja, entendeu? É assim, o ensino nessa área aí era bem restrito. Mas, vamos lá, eu aprendi, glória a Deus, que nós temos dons especiais, que nós somos pessoas únicas e nós temos um chamado. Nós temos um chamado para cada um de nós. É como uma mãe que chama. Eu lembro a minha mãe, quando nós éramos crianças, se a gente estava na rua, quando ela queria chamar assim com força, ela falava, José Antônio. Aí meu irmão, eita, é sério, porque estava chamando o nome duplo. Ana Aparecida, já para dentro. Chamado. E Deus tem um chamado. Deus tem um chamado. Às vezes aquele filho, a mãe chamava, não vou agora não, minha mãe está me chamando. Aí quando chegava em casa, Então, Deus tem um chamado para nós. Nossos ouvidos espirituais e físicos também tem que ficar atento, porque às vezes o espírito escuta, mas o corpo, você precisa desse corpo para cumprir o chamado. Você precisa desse corpo. Mas, eu tenho muito tempo, glória a Deus. Servir ao chamado, servir a Deus e cumprir o nosso chamado não nos isenta de nos examinar a nós mesmos. Eu vou para a igreja, eu sou diácono, ou eu sou professora, ou eu sou mestre, mas não tem comunhão com Deus, não ora, não lê a palavra. Enfim, nós precisamos nos examinar, porque quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós vamos aparando as arestas, coisas que dificultam. Eu lembro de uma história, não sei se eu já contei aqui, que eu li num livro, agora eu não lembro qual livro, mas assim, um casal de pastores convidou um pastor para jantar.
E quando esse pastor foi embora, acabou o jantar, conversaram bastante, aquela esposa do pastor falou assim: eita, está faltando uma colher aqui. Já ouviram essa história? Está faltando uma colher, era um talher específico que ela colocou na mesa. Ele levou a minha colher. Aí o marido dela: mas como que pode ele ter levado a sua colher? Passou o tempo, ela contou, guardou. Passou um ano, convidaram aquele pastor novamente. Quando acabou o jantar, ela falou assim: pastor, o senhor levou a minha colher daquela vez que o senhor veio aqui? Ele falou assim: não, ela está guardada dentro da sua Bíblia. Eita, sério, né? Então precisamos nos examinar a nós mesmos. A Bíblia diz assim, olha: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou parar aí porque esse texto é usado para a hora da ceia, né? Para a gente se examinar e tomar a ceia do Senhor, relembrar o sacrifício dele. Mas eu vou ficar com essa frase: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, irmãos, nós temos uma identidade. Nós não somos iguais a ninguém. Não nascemos por acaso. Essa semana eu estava ensinando no presídio, aí eu falei com as meninas: olha, você não nasceu por acaso. Já viu aquela música? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Música do mundo, tá, irmãos? Não se escandalize. Mas o acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído. Conhece não, pastor Isaías? Conhece, né? Então, o acaso, o mundo canta assim: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Não, essa é a filosofia do mundo, né? Mas nós não nascemos por acaso. Nós temos uma identidade. Tem outra música também que cantam por aí no mundo, né? Que não: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Eu falei para elas assim: olha, se nós fôssemos só corpo, aí vamos aproveitar a vida, né? Que vai acabar mesmo. Mas nós não somos só corpo. E nós temos um chamado. Esse chamado vem do Espírito de Deus para o nosso espírito, mas ele precisa ser cumprido nesse corpo. Não adianta você falar assim: vou aproveitar a vida com o meu corpo e vou cumprir o chamado no espírito. Não existe isso. Nós somos um ser tridimensional. Então, temos uma identidade, faz assim no seu dedo, olha assim, seu dedo. Eu quase não estou vendo mais a minha, né? Vai sumindo, a gente vai ficando mais idoso. Tem uma digital, você tem uma digital. E essa digital, você pode rodar o planeta e examinar 8 bilhões de pessoas. Não é igual à sua. Gente, isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. Nós temos uma digital, nós temos um DNA. Quando vai fazer exame no nosso sangue, quer saber qual o DNA daquela pessoa ali que morreu? Pega um fio do cabelo e vai fazer exames. Nós, vivos, faz com a saliva, né? No canto da bochecha. Vai fazer exame, ali vai ver as especificações do seu corpo, a sua cor, o seu cabelo, o seu sangue, vai ver tudo sobre você. Não somos iguais a ninguém. Nós temos um DNA, naturalmente falando, cada um de nós tem um DNA. E com tudo isso que Deus fez em nós, Ele tem uma expectativa sobre nós. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus, dele, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos deu um dom, um chamado. Ele nos chamou pelo nome. Então Ele gerou e gera sempre expectativa. Vamos ver o que o Lenildo vai fazer com esse dom que eu dei para ele. Vamos ver o que a Maria, o que a Joana, que já conhecem o meu filho, já tem o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu nem sei para que eu vim, eu não sei o meu chamado, eu ainda não identifiquei. Isso é possível acontecer, mas temos tempo ainda, antes que Jesus volte, de nós identificarmos o nosso chamado e cumprirmos. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Então ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo e veja quem você é em Deus, o que você foi chamado para fazer, o que precisa da sua parte ser alavancado para você cumprir o chamado, porque Deus já fez,
Ele já fez, amém? Lá em 1 Timóteo 4, 14 a 16 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo. Repita comigo: eu tenho cuidado de mim mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, o nosso chamado, quando nós cuidamos do nosso chamado, nós salvamos a nós mesmos de agradar o Pai e salvamos também, abençoamos as pessoas que estão nos ouvindo. Então, é muito importante nós pensarmos nesses versículos: cuidar de mim mesmo. Antes de querer ser bênção na vida dos outros, examine-se a si mesmo e cuide de você mesmo. Vamos brincar de vida? Cada um cuida da tua vida. Cuida de ti mesmo primeiro. Cuida de ti mesmo. Às vezes, quando uma pessoa vem falar como a gente deve ser, né? Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente fala: vamos brincar de vida? Cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Cuida de ti mesmo. Nós precisamos nos examinar e cuidarmos de nós mesmos. Aí falando dentro do ministério, né? Muitos cristãos querem saber qual é a vontade de Deus em suas vidas. O Senhor concede instruções específicas. As instruções que Ele concede ao Felipe, ao pastor, ao Lucas, não são as mesmas que Ele vai conceder para mim. Porque são digitais diferentes, DNAs diferentes, habilidades diferentes, capacidades diferentes. Melhores do que o outro? Não, mas diferentes, que vão se encaixar como um quebra-cabeça e vão cumprir a visão sobre a qual nós estamos debaixo. Porque se nós estamos debaixo de uma visão e não nascemos por acaso, nós temos um papel a cumprir. Então há uma expectativa de Deus. Eu dei uma visão para aquele povo, através do pastor Bud. Agora eu espero que Isaías cumpra, que o Jonas cumpra. Não pegue o barco errado, Jonas. Pegue o barco certo, que a gente cumpra o nosso chamado. Porque senão, se nós aceitamos estar debaixo dessa visão e nós não cumprirmos o chamado que Deus nos deu, vai ficar uma lacuna. Concordam? Aí você pode até não cumprir, Deus vai ter que levantar outro para cumprir, porque Deus não vai deixar com que as coisas fluam por causa da nossa irresponsabilidade. Ele vai fazer cumprir, mas Ele gerou uma expectativa sobre mim, sobre a minha vida e sobre você. Enquanto essa clareza do chamado não chega, o que a gente tem que fazer? Fazer aquilo que é nos incumbido fazer, no cotidiano. Ah, mas o pastor mandou lavar as cadeiras. Lave. O pastor me escalou para isso. Vá, faça o que tem que ser feito antes do chamado ficar claro. Quando o chamado ficar claro, você vai cumprir o seu chamado, mas você continua a fazer aquilo que te manda. Irmãos, com relação ao chamado, a minha opinião é o que menos importa. Com relação ao chamado, a sua opinião é o que menos importa. Deus não está buscando a sua opinião. Ah, mas não, Deus não está buscando a sua opinião. O que menos importa, o que importa é a sua audição. É você ouvir o chamado e estar pronto, igual um soldado. Quando chega o coronel, ele não vai ficar, vou cumprir nada. Não, ele de prontidão, ele cumpre as ordens. Então nós temos que ficar atentos a isso. Não vamos ficar parados. Deus quer nos achar em movimento. Mas eu não sei ainda qual é o meu trabalho. Faça o que mandar. Faça o que mandar. E aí você vai ver que as coisas vão fluir. Deus vai te achar em movimento e Ele vai começar a dar clareza daquilo que Ele gerou e gera expectativa em você.
Amém? O dom vem de Deus, não temos do que nos gloriar. Eu sou isso, eu sou aquilo, não. O dom vem de Deus. Irmãos, não sejamos insensatos. A Bíblia diz para a gente não ser insensato. O dom vem de Deus, não temos que nos gloriar. Nós precisamos ter uma mentalidade, como Paulo diz, olha em 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3, de 1 a 6, desculpa. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, diga comigo, o qual me habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós temos que ter a mentalidade de que somos ministros da nova aliança, um novo jeito de caminhar. Não somos como os profetas, reis, sacerdotes do passado. Nós somos ministros da nova aliança e podemos e vamos receber instruções específicas dentro de nós. Eu não preciso ficar atrás do pastor Isaías para ele me dizer: pastor, o que Deus pensa de mim? Pastor, o que Deus falou com o senhor? Fala aí, homem de Deus, me traz uma profecia. Não precisa, pode acontecer, mas se aprove a Deus que seja assim. Mas nós temos instruções internas, e quando essas instruções chegam, nós temos paz com Deus. Às vezes meu filho que mora em João Pessoa, ele fala assim: mãe, vem para cá, mãe, mora aqui, cidade boa, para você caminhar. Eu falei: meu filho, a minha vida não se resume nisso não. Só caminhar na praia? Que isso? Aí ele falou assim: não, mãe, você já aposentou. Meu filho, a minha vida não se resume nisso. Se eu sair de Campina Grande agora, é desobediência. Se eu voltar para a minha cidade, é desobediência, porque eu tenho paz. Então, quando nós temos clareza do nosso chamado, nós temos paz. Enquanto essa paz não chega, pode ter certeza que Deus está querendo te comunicar algo. Então, você precisa buscar, porque Deus não vai te enfiar um chamado goela abaixo. Ele é sutil, Ele é um cavalheiro, Ele não vai falar: você não está enxergando que você tem que ser isso? Não, você vai ouvir do Espírito, onde você vai se encaixar debaixo dessa visão, amém? 2 Coríntios 1:6, somos ministros de uma nova aliança. Fomos chamados para ministrar as pessoas e a Deus, ministrar a Deus, declarar a Ele a nossa vida, oferecer a nossa vida como sacrifício suave, como sacrifício a Ele, nos dar a Ele. Senhor, não tenha a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o Evangelho do Senhor. É isso que Deus quer. Ah, mas eu vou viver só de Evangelho? Irmãos, buscai o reino de Deus e as outras coisas vai ser acrescentado, fica tranquilo. Cumpre o chamado de Deus, que você não vai viver só de farinha. Você não vai viver só de cuscuz, que é gostoso também, né? Mas se você entrar no chamado, aquele que chama provê tudo. Aquele que chama
capacita. Ah, mas eu vou cumprir meu chamado e agora as coisas vão ficar difíceis. Não, vai ficar difícil em qualquer momento, dentro do chamado ou fora do chamado. Então é melhor dentro do chamado, né? É igual a pessoa que você chama uma pessoa para passear. Ah, ô fulano, vamos viajar. Não, eu estou passando mal. Ô, você está passando mal aqui, passa mal lá também, vamos passear. É melhor passar mal no passeio, né? Vamos embora. Então, gente, nosso chamado é para afetar as pessoas. Não é para nós mesmos ficar orgulhoso. Eu tenho um chamado, eu sou o máximo. Igual Lúcifer, né? Vou subir lá aos céus, vou ser maior do que ele. Não, nosso chamado é para afetar outras vidas, porque esse tempo aqui é muito curto. Nós estamos vivendo um trajeto do útero ao túmulo. Eu já passei da metade. Pastor Isaías também, né, pastor Isaías? Mais ou menos. Então, nós estamos nesse trajeto do útero ao túmulo. Desde que a gente nasce até chegar no túmulo, existe um chamado. Aqueles que não têm Jesus, vai fazer assim, ó, pau no túmulo. Pronto, acabou. E vai para vida sem Deus, né? Mas nós que temos um chamado, nós podemos sair, encontrar Jesus e cumprir o chamado. E aqui, e ali, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Cumprir o chamado de Deus. Nós não temos preocupação em chegar ao túmulo, mas nós queremos cumprir aquilo para o qual fomos chamados antes de chegar lá. E eu creio que nós não vamos chegar. Amém? Somos a geração do arrebatamento. Aleluia. Olha, irmãos, aquilo que Deus vai fazer através de nós é porque Ele já fez em nós. Entenderam? Aquilo que Deus vai fazer através de nós é porque primeiro Ele já fez em mim. Ele já me deu o dom. E agora Ele vai fazer através de mim. Não precisamos, como Paulo diz, eu preciso me recomendar novamente a vocês, falando com os coríntios, que os coríntios, eles tinham uma fé, mas eles estavam com várias corrupções assim dentro da igreja. Eu preciso me recomendar. Será que eu preciso apresentar um diploma, um currículo? Nada contra estudar. Mas será que eu preciso uma carta de recomendação para vocês? Ele está falando assim, Paulo estava dizendo, eu não conto com isso. E sim que os coríntios eram fruto do chamado dele. Vocês são fruto do meu chamado. Será que eu preciso fazer de novo? Será que eu preciso apresentar alguma carta me recomendando para eu ir aí novamente? Porque parece que vocês não acreditaram em mim. Parece que vocês não entenderam o que eu falei. Tipo, os coríntios desfizeram do que ele falou. Então agora ele vai precisar de uma carta de recomendação para ele chegar com mais autoridade e eles cumprirem aquilo que foi ensinado. Então Paulo estava alertando eles que eles eram fruto do chamado dele. Assim como nós temos uma igreja aqui que é fruto de um chamado. O pastor Isaías disse, sim, eu vou para lá. Tenho certeza que quando começou, o Senhor veio para aqui, pegou um grupo de irmãos, devia ser um grupo menor, né? Com certeza. Mas ele veio para cá. Então, quem chegou depois que ele chegou, é fruto do chamado dele. Aí a gente vai pedir, pastor Isaías, me apresenta aqui quais são os seus diplomas, as suas credenciais, quais as suas patentes, como um coronel. Não, porque nós já somos frutos. Nós já recebemos o Espírito, nós já somos frutos visíveis daquilo que foi ensinado e nós vivemos isso. Então os coríntios eram fruto visível do chamado de Paulo. Mas para cumprir o nosso chamado, para cumprir aquilo que Deus já colocou em nós, porque Ele colocou em todo crente, mas às vezes o cristão ainda não percebeu, ou ainda não colocou, encontrar o chamado como prioridade. Porque vivemos uma vida às vezes eclesiástica, numa rotina, e muitas vezes a pessoa se converte e não prioriza buscar, afinar os ouvidos para ouvir, para que eu nasci? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Precisamos para isso do selo da unção, para respaldar o nosso chamado.
o selo da unção, a unção do Espírito Santo. Em Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons aos homens. Paulo está dizendo que a obra de Cristo, depois que ele subiu, ia continuar. Ele subiu, mas ele depositou dons aos homens. E continua depositando, porque agora, fisicamente, Cristo não está aqui, mas o Espírito está. E ele continua depositando dons através do Espírito Santo na nossa vida. Jesus falava aquilo que ouvia o Pai dizer, e o Espírito Santo também. Então ele continua, é ele que traz essas instruções, é ele que coloca em nós as habilidades. Lembra lá na construção do tabernáculo? Deus falou com Moisés: chama Bezaleel, né? Chama Bezaleel. Eu vou ungir ele com toda a habilidade de artífice, de ouro, de pedras preciosas. Ele tinha aquelas habilidades? Não, mas ele precisou de uma unção específica. E aí, de repente, pum, o camarada se tornou um artista. Foi assim, precisava ser assim. De repente, ele começou a talhar, a fazer, e reuniu com os outros, que Deus ungiu outras pessoas. Eles começaram a se reunir e fez o tabernáculo, e fez tudo que tinha que ser feito na época, para que os sacerdotes pudessem oferecer sacrifícios a Deus. E aí, Paulo está dizendo então, que hoje nós recebemos essa unção do Espírito, quando nascemos. E quando encontramos com Cristo, essas habilidades, elas ficam claras quando nós buscamos. Porque o Espírito está aqui disponível para nos orientar. Assim como Bezaleel foi ungido para fazer todo tipo de obra, de pedrarias, de ouro e tudo, quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele também traz todas as habilidades que precisamos. Todas. Toda a sabedoria do mundo está dentro de nós. Eu costumo dizer, lá onde eu estou servindo agora, né, com as meninas lá do presídio, as respostas já estão dentro de vocês. As respostas para tudo já estão dentro de nós. Nós sabemos o que temos que fazer. E com relação ao dom, ao chamado, o Espírito Santo, ele traz para a gente. E ele vai nos dando habilidade. Aquele que não tinha facilidade de falar, passa a ter. Aquele que tinha dificuldade de interpretação, passa a ter. Aquele que tinha dificuldade de relacionamento, passa a ter facilidade. Mas nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. Paulo está dizendo então, a obra de Cristo vai continuar, mas ela precisa que nós tenhamos ativados o nosso chamado. Que ele esteja ativado. Senão, a obra de Cristo a partir de mim não vai continuar. Se eu não ativar o chamado, eu preciso ativar. A obra de Cristo precisava continuar. Naquele momento, Cristo subiu aos céus e distribuiu dons. Aqueles homens foram habilitados. E por conta deles seguirem aquelas instruções, nós estamos aqui hoje. Eles seguiram, gente, 12 homens. E depois 3.000. E depois 5.000. Chegou até nós. Aqueles homens foram instruídos pelo Espírito. E eles acataram as instruções. Receberam dons. Receberam um chamado. E eles foram cumprir o chamado para que a obra de Cristo continuasse. E Deus gerou e gera todos os dias expectativa na nossa vida para que a obra de Cristo continue. Eu não posso ser o causador de que as coisas que eu preciso fazer parem em mim. Eu não posso parar aquilo que Deus tem em mim. Não vou fazer. Não quero me envolver. Eu vou ser um mero espectador aqui na igreja. Não quero. Não, Deus tem expectativa com a nossa vida.
Nossa missão é bem definida: levar a mensagem de salvação por todo o mundo. O nosso mundo é o tambor, o nosso mundo é o nosso trabalho, é a nossa vizinhança, é o nosso mundo. Podemos ir para fora? Podemos, mas temos um mundo aqui. Temos um mundo aqui. O serviço, aquilo que você é chamado para fazer, não substitui a sua comunhão com o Senhor. Não devemos servir apenas por servir, ficar no ativismo, cheio de compromisso, não tem tempo nem para orar. Essa semana eu estava conversando com o pastor Isaías, fiz um gabinete com ele lá no gazebo do ministério. Pastor Isaías, vou te pegar aqui agora, vou fazer um gabinete. Por quê? Eu cheguei à conclusão que eu não posso me sobrecarregar de atividades. Aí eu chego em casa cansada, vou dormir, não tenho nem tempo para orar. Não, isso não é saudável. Nós precisamos primeiro ter comunhão com Deus, prezar por esses momentos de orar em línguas, ler a palavra. Nós precisamos prezar por isso. A maravilhosa obra de Cristo não anula a nossa responsabilidade de sermos praticantes da palavra. Ele não vai te dar um chamado e falar, deixa que eu cumpra com você. Não, Ele está com você, mas quem vai cumprir é você. Ele está em você, mas é você que vai colocar o chamado em movimento. Em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Precisamos praticar a palavra. À medida que nós confiamos e seguimos o Senhor Jesus, nós ativamos seguir o Senhor Jesus ativamente, nos rendermos a Ele, obedecermos, cooperarmos com o seu plano e propósito que está sendo executado em nossa vida, trará para nós frutos e dividendos. Frutos, se nós ativarmos, cumprirmos, cooperarmos, nós vamos ativar em nossa vida frutos maravilhosos. Jesus é o nosso referencial. Jesus é a nossa referência. Ele veio para servir. Ele veio cumprir um chamado. E no final, ele já estava assim: Pai, passa de mim este cálice. Por quê? Ele estava dentro de um corpo e ele sabia o que ele ia passar. Mas ele não desistiu. Ele cumpriu um chamado. E hoje nós nem vamos para a cruz. É leve. Nós não vamos carregar os pecados do mundo nas costas, não. Jesus, sim. Ele fez isso. Então nós temos que levar o nosso chamado com alegria, com leveza, não tendo a nossa vida por preciosa, mas cumprir o chamado que Deus nos fez. Jesus é o nosso referencial. Em Filipenses 2:6 diz assim: Ele não subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou e se reconheceu em figura humana. Então nós não podemos nos encher de nós mesmos, mas nos esvaziar de nós mesmos e assumirmos a forma de servo. E como que a gente faz isso? Não é a minha vontade, não é o que eu quero. O que, naturalmente falando, o que nós podemos escolher é fazer coisas boas para nós mesmos. Ah, sim, meu filho, eu vou embora, vou ficar aí levando uma vida boa. Não é o que eu quero, mas o que eu decido fazer em Deus não pode me trazer tristeza. Poxa, eu aceitei o chamado, mas bem que eu podia estar. Não, o chamado, quando você recebe o chamado, ele não pode te trazer uma motivação de fazer comparações de coisas que você deixou para trás. Não, você não vai ficar com saudade da cebola do Egito. Você vai avançar com o seu chamado. Você vai decidir hoje, se você ainda não tem clareza, a buscar em Deus o seu chamado. Senhor, para que o Senhor me chamou? Não faça como Faraó. Moisés falou na praga das rãs, Faraó, deixa o povo ir. Faraó falou assim: vai, Moisés, pode ir. Quer que eu tire as rãs? Ao Faraó: não, hoje não, amanhã.
Não seja tardio em tirar aquilo que está te impedindo de cumprir o chamado. Faraó ainda quis passar mais uma noite com aquelas rãs na cama. Pensa bem, quando eu leio essa passagem eu fico assim, gente, é hoje que a gente tem que resolver. É hoje, tira essas cracas daqui, tira tudo, vamos avante com o nosso chamado. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Então, não aceite dormir mais uma noite sem você perguntar. Não pense que vai ser assim, pá, a resposta. É um processo. Mas se disponha a ouvir aquilo que Deus tem para você. Qual é o propósito do chamado? Primeiro, para aperfeiçoarmos os santos. Quem são os santos? Nós. Então, quando o Felipe fala, ele está me aperfeiçoando, né? Quando um irmão está lá na porta, me recebendo com alegria, boa noite, irmã, a paz, está me aperfeiçoando. Eu estou entrando num bom lugar. Quando o irmão está lá no trânsito e a gente passa, a paz, está me aperfeiçoando. Não é só quem ensina, isso aqui é o de menos. Isso aqui é o de menos. Mas o nosso chamado, qualquer chamado, dentro até do Ministério de Socorros, as crianças, todo o ambiente da Igreja de Cristo, que está envolvido com o Espírito de Deus, todo o ambiente que está envolvido com o Espírito de Deus, ele está para nos abençoar. Quando o Lenildo toca ali a bateria, ele está servindo aos santos, está nos abençoando. Então não tenha como menor ou maior, temos um chamado, todos são importantes. Então primeiro, é para me aperfeiçoar que você faz o teu serviço. Você está trabalhando para mim, e eu estou trabalhando para você, amém? Para desempenhar o serviço, você precisa desempenhar, você precisa desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração, porque nós precisamos fazer a cada dia melhor, porque às vezes a gente entra num chamado, num trabalho que Deus colocou para a gente, num serviço, e a gente não sabe fazer muito bem, mas nós precisamos continuar, e Deus vai nos aprimorando, amém? O trabalho que Jesus iniciou, nós temos essa responsabilidade de levar adiante, e Ele concedeu dons, não é para nós guardarmos, é para nós continuarmos. Nenhum homem tem o poder ou autoridade para estabelecer alguém em um dom ministerial. Nenhum homem ou você mesmo tem poder de se levantar. A primeira instrução e mais sagrada é a que vem de dentro. Pode o pastor Isaías falar assim, a irmã é uma apóstola, uma apostila, uma apóstola, uma apostila. Eu vou falar assim, não, pastor Isaías, eu não vou concordar com ele, porque ele está falando. Se o pastor Isaías falar assim, a irmã é uma evangelista, eu vou concordar com ele, que eu tenho o ministério da reconciliação. Mas se ele falar assim, a irmã foi chamada para ensinar em pequeno grupo, eis-me aqui, que é uma coisa que é uma oportunidade única, né? Glória a Deus. Então, mas o pastor, ou um ministro, ou uma autoridade que está acima de você, não tem o poder e a autoridade de te incutir um dom, um chamado. Esse chamado já vai, quando a pessoa falar, já vai como é que fala? Testificar com o que você já tem dentro. Amém? A quem Ele chama, Ele capacita. Não precisamos ter preocupação. A quem Deus chama, Ele capacita. Você pode se achar inabilitado, mas Ele vai te habilitar. Em Efésios 4:7 diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom. Então, existe um dom, existe uma graça. Existe um dom, existe uma graça. Você não está só. Se você está dentro daquilo que Deus chamou, existe uma graça para você se movimentar dentro daquele dom. Você vai caminhar dentro daquele dom, a graça vai fluir e você vai ficando cada dia melhor
para a glória de Deus. Amém? Precisamos exercer cada um o chamado. Efésios 4:13 diz assim, olha, até que todos cheguemos, todos nós, servindo ao corpo de Cristo, para abençoar, até que todos juntos, ninguém vai ficar para trás. Eu sirvo para que você não fique para trás. O pastor Rodrigo, serve para que ninguém fique para trás. Ele quer ensinar, ele quer falar, ele quer servir, os diáconos querem servir para que ninguém fique para trás. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, saúde, vida espiritual, a medida e estatura da plenitude de Cristo. Até que todos tenhamos unidade, conheçamos a Cristo, conhecer as Escrituras, saber quem Jesus é, o que Ele deixou ensinado para nós, o que Ele falou, que ainda algumas coisas podemos ainda estar assim um pouco obscurecidos, precisamos ler, porque nós não aprendemos por osmose, coloca a Bíblia embaixo do braço e tudo vai passando. Não, você precisa ler, meditar na palavra. Precisamos ter clareza então do nosso chamado para partirmos para a execução do que Deus tem para nós. Se nós só ouvirmos, tomarmos conhecimento e não executarmos, a expectativa de Deus vai ficar frustrada sobre nós. Amém? Efésios 4:14-5, para que não mais sejamos como meninos. Você nasceu de novo, você não vai ficar como menino, você vai crescer. Você vai avançar, você vai fluir, você vai entender, você vai querer, desejar, participar daquilo que Deus tem para você, porque do útero ao túmulo é rápido, você precisa ser rápido para cumprir aquilo que Deus tem para você. Precisamos abençoar o corpo de Cristo. Gálatas 1:15 diz assim, quando ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Nós somos chamados antes de nascermos. Nós nem sabíamos, mas Deus já tinha. Ele não pensou num plano depois que você nasceu. Eita, nasceu o Felipe, e agora o que eu vou fazer com ele? Não, houve a fecundação, vida, já tem um plano estabelecido, ó. Já tem um plano estabelecido para se cumprir nesse mundo. Quando alguém é chamado, esse chamado já vem conosco. Mas quando nós encontramos Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, esse chamado é clareado e a gente vai tendo uma visão mais clara do que a gente tem que fazer. Amém? Mas mesmo tendo o Espírito Santo, se você não buscar em Deus o que Ele quer que você execute aqui do útero ao túmulo, você não vai ficar sabendo. Porque o Espírito Santo pode falar e você não querer. E você não entrar nesse fluxo. Precisamos entrar no fluxo do chamado. O que Deus tem para nós. Então, irmãos, é um processo. Caminhar dentro do chamado e cumprir o chamado é um processo que demanda atitudes. Disponibilidade para servir. Disponibilidade. Eis-me aqui. Passos que você tem que dar. Passos que você tem que dar, aguardando as orientações de Deus. Não dê passos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho um projeto, pastor Isaías, um projeto muito interessante, que o senhor nunca viu nessa igreja acontecer. Aí o pastor Isaías vai falar, eita, essa daí já está fora. Porque nós precisamos aguardar em Deus. É igual quando a pessoa chega na igreja, na área de louvor, né? Eu já toquei com... nem sei o nome desses artistas aí. Já toquei com fulano, eu sou famoso, eu tenho experiência. Eu tenho certeza que o pastor Isaías já... Eita, esse daí... Não, vamos aguardar. Vamos aguardar em Deus. Se Deus falar comigo, vai falar com Ele. Se Deus falar comigo, uma hora Ele vai falar assim, vou colocar aquele irmãozinho naquela posição. Vou dar uma tarefa para ele, porque Deus comunica conosco, mas comunica com o líder. Pode ter certeza disso.
Através da comunhão também, nós vamos tirar os empecilhos, coisas que nos atrapalham a cumprir e a enxergar o propósito que Deus tem em nossa vida. Saber aquilo que o Senhor quer em nosso espírito é uma âncora que nos mantém rumo. Venha o que vier contra você, você tem uma âncora, que é você já sabe o que Deus quer para você, e você tem uma âncora no seu espírito. Estou ancorada no Senhor e vou cumprir aquilo que Ele tem para mim. Amém? Nós não podemos deixar com que coisas naturais que estão agarradas em nós atrapalhe o cumprimento do nosso chamado. Precisamos tirar todo o empecilho, porque o tempo urge, passa rápido. Passa muito rápido. Eu nem sei se eu vou estar viva amanhã, mas eu creio que sim, em nome de Jesus. Mas, já pensou? Hoje eu fui escalada. Aí eu falasse assim: Senhor, não estou afim não. Eu não estou afim. Ó, que coisa grave, né? Coisa grave. Eu não estou afim não. Não, eu não sei o que vai ser amanhã. Então eu não posso perder a oportunidade, se está sendo traçado um trajeto para eu cumprir o propósito de Deus. Está sendo traçado um trajeto, e a igreja, a liderança é responsável para nos sinalizar esses trajetos. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Os diáconos não estão aqui por acaso. Existe uma graça, existe um objetivo específico para o qual nós estamos aqui. Amém, irmãos? Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha recebido, eu tenha obtido a perfeição. Aqui ele fala sobre receber o poder de Deus, a comunhão das pessoas. Ele está falando de ser achado em Deus, não tendo justiça própria. Aí ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Diga comigo: prossigo para conquistar o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Não vamos parar, nós vamos prosseguir para que Deus nos encontre em movimento. Amém? Jeremias 1:5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, do útero, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes que você saísse do útero, eu já te consagrei. Amém? Deus tem expectativa em nós, e existe uma necessidade de ceifeiros. Precisamos ser achados qualificados. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós precisamos ser achados qualificados. Nós precisamos ser achados qualificados, porque Deus já nos deu a matéria-prima para cumprirmos o chamado. O que é matéria-prima? O chamado, o Espírito, os dons e as orientações. Olha a matéria-prima aí, para você fazer aquilo que você tem que fazer. Chamado espiritual, chamado que Deus tem para a gente. Existe alguma condição? Ele quer nos encontrar fiéis em todas as coisas. Fidelidade é exatidão em cumprir as suas obrigações. Irmãos, nós não começamos no topo. Se alguém começa do topo, o tombo vai ser grande. Nós não começamos do topo. Quando eu cheguei aqui em Campina, em 2022, eu e minha amiga Carol fomos conversar com o Jadeilton, um homem muito sábio, e ele falou assim, de tudo que nós conversamos com ele, ele falou assim: a vida de vocês, ministerial, foi zerada. Comece de novo. Eu peguei aquilo para mim, porque nós já tínhamos uma vida ministerial. Mas quando nós chegamos aqui, ele falou assim: zere tudo. Comece de novo. Pensa que eu fiquei triste? Não. Eis-me aqui, Senhor. Vamos começar novamente. Vamos fazer tudo de novo. Se o Senhor me trouxe para cá, é porque é para eu zerar e começar novamente. Assim
Carol também fez. Não podemos começar do topo. Construção de um chamado envolve esforço nas primeiras etapas. Você não vai começar e já aponta lá nas mídias, o pastor famoso. Não, irmãos, existe um esforço. Mas se Jesus voltar, vai te encontrar em movimento, vai te encontrar na trajetória, vai te encontrar se esforçando para cumprir. Mas eu não cheguei, não tem problema. Se Jesus voltar e te encontrar caminhando na direção, aleluia, é isso que Ele quer, amém? Um grande chamado, outra coisa, Ele quer nos encontrar fiéis, Ele quer nos encontrar íntegros, um caráter idôneo, porque um grande chamado, irmãos, isso é muito forte, né? Um grande chamado sem um grande caráter pode ser um desastre. Sabia que existem grandes homens de Deus com falhas no caráter? Falha na conduta. Isso pode derrubar todo o projeto que Deus trouxe para a pessoa. Então nós podemos, se nós não vigiarmos, podemos falhar no testemunho, podemos falhar nos nossos relacionamentos com os irmãos, podemos falhar na questão da honestidade. Então um grande chamado sem um grande caráter pode ser um grande desastre. Amém? Então nós precisamos vigiar nessa área. Ele fala em 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo. Cuidado, Timóteo, cuidado. Depois ele fala, examine-se a si mesmo. Cuidado, Timóteo, fica firme na doutrina. Cuidado, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, continua naquilo que Deus mandou você fazer. Fazendo assim, você vai salvar a ti mesmo e os outros, amém? Cuidar da imagem, da nossa imagem. Não vamos impedir a unção, vamos cuidar da nossa imagem, não só para apresentar uma capa de santo, mas a nossa imagem tem que estar em consistência com aquilo que está dentro, amém? Vá com calma, aguarde as instruções da liderança, não pense de si mesmo mais do que convém. Existe um chamado específico e você precisa atuar dentro desse chamado. Não entre em áreas para o qual você não foi chamado, você pode morrer. Não entre em áreas para o qual você não foi chamado. Precisamos ter convicção. Dinheiro não pode ser o nosso alvo. Eu vou encerrar, porque já encerrou ali, com a frase de Billy Graham. Integridade significa que, se a nossa vida privada for exposta, não teremos qualquer razão para ficarmos envergonhados ou embaraçados. Integridade significa que a nossa vida pública é consistente com nossas convicções interiores. Amém? Aquilo que a nossa imagem, aquilo que somos, tem que estar afinado com aquilo que está dentro. Amém? Obrigada, irmãos. Tenham um dia abençoado. As mães, um dia abençoado, em nome de Jesus.